Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de dar uma engrossada lá na playlist de cálculo, tentando entender como é que é cada uma das coisas lá, mas não abandonei vocês lá no nosso projeto de ensino médio não, tá? Inclusive está cada vez maior. E hoje a gente vai falar sobre derivada de uma potência e derivada de uma constante, né? Então só tá com a ordem trocada aí porque a da constante é mais fácil de a gente entender. Primeira coisa, lembrar como é que funciona a derivada e para que serve, né? Já tem um aulão lá sobre derivada, discutindo isso tudo, então aqui não é novidade, tá? Se por um acaso você tem esse ponto aqui, ó, que é x, f de x, e esse ponto aqui, ó, x mais ΔX, e aqui f de x mais ΔX, você tem uma reta vermelha aqui. Deixa eu até pegar uma caneta de uma cor diferente, essa reta daqui, ó, que ela é tangente à curva f de x, né? Então, vou pegar aqui o azul, que essa aqui é a função, justamente sua função f de x, beleza? Se por um acaso você for diminuindo esse intervalo aqui, os dois pontos lá em cima eles vão se juntar, vai deixar de ser uma reta secante, passa a ser uma reta tangente. É isso que a gente está procurando com a derivada, né? E numa linguagem mais formal, você vai encontrar a derivada aplicando esse limite aqui. Obviamente, o limite é pré-requisito para a gente entender o que está acontecendo. Então, f de x mais ΔX, ó, tá aqui, menos f de x está aqui, ou seja, ó, se você subtrair um do outro, você vai ter uma escolha de cor. Pera aí, você vai ter esse pedaço aqui, ó. Legal? E por outro lado, ΔX vai ser, ó, esse intervalo daqui. Aí você vai encontrar esse ângulo θ aqui, que é o ângulo nesse momento aqui, antes de aplicar o limite quando ΔX tende a zero, da reta que é secante, a tua função original. Mas quando você for juntar os dois pontos, vai passar a ser tangente. E é isso que a gente está procurando desde o começo. Legal? Então, vamos começar lá. Se o f de x é uma constante e esse valor aqui é um c, como é que vai ser a derivada? Bem, a derivada não é o ângulo que faz aqui, não está paralelo, então a derivada dessa constante aí vai ser igual a zero. Legal? Então, intuitivamente, o valor que você vai encontrar aí é zero, né? Então, f' de x, vamos colocar assim, vai ser igual a zero e não se fala mais nisso, tá? Mas vamos dar uma provada nisso aí, algebricamente. O que você vai ter, ó? Limite, quando ΔX tende a zero, de f de x mais ΔX, menos f de x, tudo isso dividido por ΔX, e o esquecido zero aqui ele está agora. Legal? Só que f de qualquer coisa aí vai ser a constante, então vai ser o limite. Quando ΔX tende a zero, de c menos c, dividido por ΔX. Então, o limite de ΔX, quando ΔX tende a zero, c menos c é zero, dividido por ΔX. Aqui a gente volta àquele velho paradoxo que é o seguinte. Se aqui for zero, você não divide por zero e assim, caramba, a gente voltou ao problema. O limite serve para você evitar isso, porque aqui não é zero, mas é um número muito próximo de zero. Aí, quando você diz que não é zero, zero dividido por qualquer coisa que não é zero, teu resultado é zero. Legal? É o que o limite possibilita você fazer aí nessa conta. Beleza? Então, a derivada de uma constante, o f' de x, vai ser igual a zero. Agora vamos ver, por exemplo, f de x, x elevado à quarta. Deixei aqui como é que fica pelo menos o comecinho do teu binômio de Newton aí, tá? Porque a gente vai precisar dele, ele continua aí. E já deixei aqui no cantinho um triângulo de Pascal, porque eu pretendo fazer uma prova mais genérica, f de x elevado a n, tá? Então, como é que vai ficar, ó? Limite, quando ΔX tende a zero,
de f de x mais ΔX, tá? Vou me adiantar aqui, ó. No caso, eu estou aplicando essa mesma fórmula geral aqui, a ideia geral, só que f de x mais ΔX vai ser x mais ΔX, eu botei, não sei porque ao quadrado, lá tá a quarta, menos x elevado à quarta. Tudo isso dividido por ΔX, quando ΔX tende a zero. Se você abrir essa criança daqui, ó, como é que vai ficar, ó? X elevado à quarta, mais, ó, a combinação, babá, ó o triângulo de Pascal aqui, para poder facilitar a minha vida, tá? Então, ó, o próximo termo vai ser a combinação de 4, 1 a 1. Isso aí a gente sabe que dá 4, né? Que é o fatorial de 4 dividido pelo fatorial de 1, dividido também pelo fatorial de 3, tá? Fatorial de 1 é 1, 3, 2, 1, tudo isso divide 4, 3, 2, 1. Cortou um montão de coisa e sobrou 4 nessa brincadeira, tá? Mas só que para facilitar eu deixei ali o triângulo de Pascal até onde me interessava, para lembrar que o próximo fator é 4. Então, x elevado a, aqui vai ir ao cubo, vezes ΔX, mais, o próximo número vai ser 6, 6, x elevado ao quadrado, ΔX ao quadrado, lembrando que a soma disso aqui sempre vai dar 4, mais 4, x elevado a 1, não precisa colocar, ΔX ao cubo, mais uma vez, ΔX elevado a 4. Tudo isso aí, menos x elevado a 4. A gente já estava esquecendo dele aqui. Ficou embolado. Deixa eu trazer todo mundo para cá. Deixa eu ver se eu consigo, senão vai ficar aí mesmo. Não, vai ficar aí mesmo. Paciência. O que eu posso fazer para desembolar, que eu não vou mais precisar dele, deixa eu apagar meu triângulo de Pascal aqui. Pronto. Tudo isso dividido por... Vou pegar a caneta retinha. Tudo isso dividido por ΔX, limite, quando ΔX tende a zero. Voltando ao assunto, tá? Eu vou poder dividir por ΔX, porque esse ΔX não é zero, tá? É um número muito próximo de zero. E a mágica começa a acontecer aqui, ó. Vamos dividir todo mundo por ΔX e vai ficar assim, ó. Limite, quando ΔX tende a zero, de 4x ao cubo, estou dividindo pelo esse ΔX aqui, mais 6x ao quadrado vezes ΔX, mais 4x vezes ΔX ao quadrado, não sei por que eu coloquei ao cubo, e finalmente ΔX elevado ao cubo. Legal? Só que o ΔX tende a zero, então vai sumir com todo mundo isso aqui, ó. O ΔX tende a zero, some com isso aqui, com esse aqui, até com uma vontade maior, né, porque está elevado ao quadrado, e esse aqui com uma vontade ainda maior, porque está elevado ao cubo, né? Então, aplicando, finalmente eu vou ter que é 4x elevado ao cubo é a sua função linha de x, é a sua derivada daquela criança lá. Legal? Então, vamos aproveitar as lições aprendidas aqui para poder entender o seguinte, tá? Para a gente não ficar fazendo muita conta da próxima vez, porque senão eu teria que desenvolver esse binômio de Newton, poxa, indefinidamente, ó. Daqui para cá, na hora que eu for dividir pelo ΔX, todo mundo vai sumir. Por quê? Porque você vai cortar o quadrado daqui com ali, vai ficar o ΔX aqui. Vai cortar o cubo com aqui, vai ficar ΔX ao quadrado e assim por diante. Legal? Quando você aplicar o limite, com ΔX tendendo a zero, ainda vai sobrar ΔX a partir do ΔX ao quadrado. Então, na hora que eu for fazer aqui a demonstração, eu vou ganhar um tempinho aqui e dizer o seguinte, ó. Só para não ficar fazendo desenvolvimento indefinido, ó.
x elevado a x mais ΔX elevado a n, menos x elevado a n, tudo isso dividido pelo teu ΔX, vai ser a sua derivada, vai ser só f' de x. Então, limite quando ΔX tende a zero dessa criança aí toda, tá? Então, olha só. Δx elevado a n mais x elevado a n menos 1. Legal? E aqui eu queria pegar a percepção de vocês a partir daqui, ó. Isso aqui, a partir daqui, com o meu N1, N2, N3, N4, tá? Repara que o número vai sempre coincidir aqui, ó. Enxergaram? Porque isso aqui vai ser a combinação de N 1 a 1. Legal? Que fica fatorial de N dividido por fatorial de 1 dividido pelo fatorial de N menos 1. Então, isso aqui vai dar justamente N, né? Se você quiser desenvolver aqui, para a gente ter uma prova mais bonita, fatorial de N menos 1, a partir daqui igual, fatorial de 1 é 1 mesmo, teu N menos 1, fatorial está aqui, e você vai cortar aqui, deixando a prova bonitinho, ó. Esse número aqui vai coincidir com N, como eu já falei para vocês aqui de maneira intuitiva. Legal? E daí para lá? Daí para lá não vai importar muito, né? Deixa eu pagar aqui uma demonstração, babá, porque eu ainda não disse para vocês que aqui, ó, fica multiplicado por ΔX. O próximo termo vai ter o meu ΔX, que é o A lá do binômio de Newton ao quadrado. Então, daqui para lá é o que a gente vai cortar, não interessa. Legal? Menos x elevado a n aqui. Tudo isso, deixa de ser teimoso de tentar fazer isso na marra, pegar a caneta retinha para fazer a divisão bonitinha aqui. Tudo isso dividido pelo teu ΔX. Então, limite. Uma coisa que eu sempre achei chato, né? É você fazer isso aqui toda santa vez, né? Podia ter uma anotação mais simples. Então, teu primeiro corte vem daqui, ó. E o seu segundo corte vai vir aqui, ó, do ΔX e do ΔX ao quadrado, como eu já falei isso aqui, ΔX ao cubo, tá? Então, ΔX ao quadrado vai virar ΔX ao cubo vai virar ΔX ao quadrado, e assim por diante. Daqui para lá, todo mundo vai ser zero, né? Nesse trecho aqui, ó. Por isso que eu não me dei o trabalho de colocar ele aí. Aí vai ficar limite, quando ΔX tende a zero, de combinação de N1 a 1, isso aí é N, vezes x elevado a menos 1. Tá? Já cortei com o ΔX aqui de baixo. Como não tem mais nenhum ΔX, é o próprio resultado. Então, vai ser N vezes x elevado a N menos 1. E, finalmente, posso dizer para vocês que essa é a derivada da função f de x elevado a n. No caso específico aqui, o teu n seria igual a 4. O 4 cai matando aqui. E quem sobra é o 4 menos 1, que é 3. E tudo devidamente demonstrado aí como era a ideia. Bem, não sei se vocês repararam, a gente não está fazendo exercícios disso. Eu só estou discutindo as ideias para criar um espaço que eu sempre achei deficiente no ensino de cálculo, né? Onde eu aprendi, essas demonstrações simplesmente não eram dadas. Falava-se por alto e depois cai de fazer exercício. Aí você corre o risco de ser super treinado em cálculo sem entender as ideias que estão por trás do assunto. Então,
essa é a lógica dessa nossa playlist de cálculo aí. Espero que vocês tenham gostado. Aqui a gente tem aula todo santo dia. Deixa o like aí, compartilha com os amigos se gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim. Mas principalmente, dá uma olhada lá no Drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. E no mais, aquele enorme abraço.